Oi pessoal, tudo bom? Vinícius, pode falar Vinícius, com mais um vídeo no ar, comentando aqui o dia 12 de setembro, com as passeatas organizadas pelo MBL e pelo Vem Pra Rua, com participação de alguns partidos, também de algumas personalidades, algumas lideranças, contra o governo Bolsonaro, né? Inclusive endossando impeachment e tudo mais. Lembrando que houve uma discussão não muito frequente nas redes sociais em comparação com outros temas, se os partidos de esquerda, as lideranças de esquerda, ou até mesmo as pessoas, né, que se identificam com a esquerda de modo geral, não importa para qual partido, né, deveriam participar dessas passeatas e a maioria decidiu não ir, certo? E eu queria refletir a respeito do dia de hoje, inclusive com o título O Epílogo de MBL e Vem Pra Rua. Gente, seguinte, assim, eu já falei mais de uma vez aqui que eu não tenho bola de cristal, né? Eu não sou vidente, nenhuma pessoa assim, um cientista de algum assunto, é um vidente sobre aquele assunto, no sentido de que vai dizer o que vai acontecer, né? Ainda mais quando nós temos, né, a predominância de metodologias mais empíricas, baseadas sempre, né, em generalizações, certo? A gente não tem assim como ter certeza sobre as coisas. Eu usei a palavra aqui cientista, uma palavra um tanto forte, né, para falar sobre mim. Será que eu sou um cientista no sentido direto da palavra? Depende. Enquanto pesquisador, diretamente, não estou fazendo pesquisa, mas eu tenho formação, né, vamos falar assim, eu sou um cientista humano, sou um professor de história, historiador, né, eu tenho algo, né, a acrescentar, creio eu, certo? E eu estou falando isso com todo o cuidado aqui, para não soar arrogante, porque assim, da mesma forma que você tem, por exemplo, um mecânico de carro que vai falar assim, vai enguiçar, esse carro vai enguiçar. Não é que ele vai enguiçar naquela esquina, ou na segunda esquina, não, daqui a 5 km ele enguiça. Isso o mecânico não pode prever, mas ele vai falar assim, olha, vai enguiçar. Chega uma hora que enguiça, às vezes enguiça depois de 500 km rodados, ou sei lá, enguiça em seguida, mas assim, ele fala, vai enguiçar, em cima daquilo que ele observou, certo? Aquilo que ele estudou, sendo ele mecânico, pode ser mecânico, pode ser pedreiro, pode ser um carpinteiro, pode ser qualquer profissional da área. A pessoa vai, né, dar um prognóstico. E eu me considero uma pessoa capaz de dar prognósticos, né, nessa parte de política, nessa parte de história, né, que eu me interessa, eu leio a respeito, enfim, gravo vídeos aqui. E eu, mais ou menos assim, já tinha previsto que esses movimentos, né, se descolando do bolsonarismo, eles iriam fraquejar. Até porque é o seguinte, onde eles cresceram? Eles cresceram em cima do discurso de extrema-direita, certo? O MBL agiu como um grupo fascista, age ainda, né? Quem é que se lembra aqui da campanha do Escola Sem Partido? Eles invadiram as escolas ocupadas por estudantes, não é? Esse secundaristas, eles invadiram as escolas. Fernando Holliday foi lá, em escola, e foi ver se estava tendo professor doutrinando os alunos com doutrinas de esquerda, como eles dizem, vamos falar assim. Eles fizeram assim, soltaram fake news e fizeram piada em cima da vereadora aqui assassinada, Marielle Franco. Eles apoiaram a eleição do Bolsonaro, certo? E eu acho que um partido que é muito próximo desse tipo de indivíduo, né, de gente que agiu assim, mesmo não sendo um partido com todos ali vinculados, é o Partido Novo, que é outro partido condenado a não existir com o tempo, certo? Por quê? Olha só, tem que lembrar que esses grupos não são movimentos políticos, no sentido clássico da palavra. Tá? Eles não têm uma militância, como as demais militâncias. Não tem. Eles são um grupo completamente assim, formado ali por dinheiro de empresário, jovens da classe média e encantados assim, com um discurso liberaloide, uma coisa assim meio coach, sei lá. E aí viram no Bolsonaro uma chance de crescer, até porque tudo acabou confluindo para a eleição do Bolsonaro, depois de 5 anos de crise política, contra 2003 e 2018. E eles agora vão encabeçar um movimento anti-Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Não, eles não têm força para isso, porque eles tinham força com a extrema-direita. Eles sem extrema-direita, eles não são nada, eles são aquilo ali,
né? Que os protestos eles são ridículos. Ah, mas precisaria da esquerda participando, vamos somar. Olha, você não pode somar com gente assim. Não pode somar. Eles não têm que liderar nada. Eles têm que sair de cena. Correto? Aquele lá, mamãe falei, aquela coisa idiota que é. Que até, de novo, quase apanhou lá, foi se meter no protesto do Bolsonaro. Ele gosta disso, ele gosta de apanhar. Né? Vai lá, reclama, provoca e apanha. É o hobby que ele tem, né? Olha, e aí eu me lembro aqui, inclusive, de personalidades que caíram no ostracismo. Eu acho que eu vou falar aqui do Lobão. Lobão, já falei dele uma vez aqui, ele sempre uma pessoa muito complicada, uma pena porque é um músico que tem talento, viu? Como músico tem muita coisa boa que ele fez. Mas sempre uma pessoa complicadíssima no jeito de falar, de se portar, de se comportar. E nos anos 90, por exemplo, assim como nos anos 80, ele era próximo da esquerda, né? Ele cantou Lula lá no Faustão, ele chegou a tirar foto com camisa do MST nos anos 90, ele chegou a participar de Fórum Social Mundial, de participar de grupos ali em favor da música independente, né, sem ter que pagar direitos para gravadora, coisa do tipo. Ele tinha ali uma abordagem mais progressista. Aí o cara cai de cabeça no radicalismo de direita, correto? Participa ativamente ali do impeachment da Dilma, que mais? E depois apoia, né, a candidatura do Bolsonaro, depois rompe e o público dele, antes dele se meter em política, dessa forma, ir para a direita, era um público predominantemente de esquerda. Eu cheguei num show do Lobão, antes dele ir para a direita. Uma pessoa que eu fazia muita reticência em relação ao comportamento, mas eu sempre admirei a sua música, né? Sim, certo, até um dos poucos que tinha até disco dele, sou sincero. E aí o cara faz isso, detalhe, ele perde o seu público e não ganha o público conservador, não ganha. Aí ele fica ali, né? Aí rompe com o bolsonarismo e fica assim, sabe? Aquela coisa flutuante. Teve que cancelar show porque não tinha público. Mais de um. O Lobão passou por isso, né? Então, gente, eu acho que esse exemplo do Lobão mostra muito desse perfil, né? Dessa galera que embarcou nessa de, sabe? E o que é engraçado é que eles tinham assim, um jeitão de se portar, né? É como se fossem assim, mais moderninhos, né? Na ideia de que existe que essa juventude é uma juventude que não muitos nem nasceram, muitos assim nasceram durante o governo Lula, né? Os mais jovenzinhos, ou nasceram ou eram muito criança na época que o Lula era presidente. E eles não se lembram, assim, do Brasil governado pelo PSDB ainda, Fernando Henrique Cardoso, não viveram ali a hiperinflação que existia antes da época, assim, no final da ditadura e no início da Nova República. Eles não viveram aquela época, assim, eles não viram, inclusive, a esquerda na oposição, né, sem ainda ter chegado ao governo federal. Então eles ficaram com uma imagem de um PT assim, um PT institucional, vamos falar assim, a esquerda está no poder, não sei o quê, e associa isso com delírios assim de União Soviética, de Fidel Castro e Foro de São Paulo, e fazem uma groselha, fazem uma mistureba na cabeça e se comportando ali como jovens libertários, né, com leituras muito pobres, assim, muito assim limitadas e completamente assim influenciáveis, assim, sabe, por aquele discurso assim muito do mercado de trabalho, de você, ou sempre o seu sucesso depende do seu mérito individual, das suas conquistas, não sei o quê, e você não depende de programas assistenciais e você luta pelos seus sonhos, você tem competência para isso e coragem. E isso é muito pobre, isso é muito fraco, é muito assim inconsistente, né? E é curioso porque assim, eu já fui jovem, né? E fui jovem de classe média, até com colegas de jovens de classe média alta, que tinham até mais dinheiro que eu, porque minha escola era uma escola de classe média alta, né? Eu era um dos alunos assim, que os pais eram que mais suavam para poder pagar mensalidade ali. Mas eu frequentei ciclos assim, meio babacóides, muita coisa, mas era uma outra época, né?
em que a questão política não estava muito na pauta. Mas eu, assim, caí de cabeça no curso de História da Unicamp, eu até tinha, por mais que eu fosse assim meio alienado, eu até tinha um interesse assim em política que eu acho que eu gostava, e meus pais, curiosamente, eram leitores do PT, até porque nos anos 80 eles participaram de greves ali, como funcionários do Banco do Brasil, que tinha a liderança ali do Guxiquem, que era o representante dos bancários ali no Partido dos Trabalhadores, e mesmo eu assim, sendo meio alienado nessa parte assim, eleitoral, eu até, enfim, fui assim bem orientado pelos meus pais a olhar, a ser mais progressista na hora de escolher um candidato, isso foi muito bom para mim. Mas assim, por que eu tô falando sobre isso? Que eu me lembro assim que quando eu era estudante, eu não fui assim ligado a movimento estudantil diretamente, eu nunca fiz parte de chapa nem de DCE, nem de centro acadêmico, nunca fiz parte. Conheci gente que atualmente está na política, que estudou comigo, conheci pessoalmente ali, duas vereadoras de Campinas, né? Mas não fui assim, ligado à chapa, né? Mas eu me lembro assim que eu tomei decisões erradas naquela época, assim, da qual eu fico assim, putz, você mandou mal. Por exemplo, eu participei do boicote ao Provão, quem desistia, achando que eu estava fazendo uma coisa bonita, porque o Provão era uma forma de você ranquear as universidades, e tinha um discurso na época lá que na época eu achava que estava certo, de que você iria, na verdade, desrespeitava a autonomia universitária para poder definir o seu currículo, enfim. Lembrando que o Provão era um projeto que vinha do governo Fernando Cardoso, que estava continuando no governo Lula, e depois no governo Lula passou a ser o famoso ENAD, né? Não mais o Provão. E naquela época, não que o Provão fosse uma coisa maravilhosa, não é essa a questão, mas assim, eu estava com um discurso manco, né? Depois eu fui até coordenador de graduação de uma faculdade particular, e meus alunos tiveram que fazer ENAD mais de uma vez, né? E eu estava ali do lado contrário, inclusive orientando os alunos para poder fazer o ENAD para que a faculdade tivesse uma boa nota, né? Para não correr risco de alguma interferência do governo federal, para poder ali os alunos estarem sendo avaliados para provar que o curso tinha qualidade. Você vê como as coisas assim depois ficaram diferentes, eu pude rever o quanto que eu estava equivocado. Eu contei essa história longa, por quê? Porque, de uma certa forma, eu até compreendo, eu sou solidário, né, com essa galera que se empolgou nesse discursinho, né, enfim. Não estamos aqui para chamá-los assim de meros idiotas, no sentido, é bem feito, agora tá aí, toma. Porque a gente precisa deles, no sentido assim, deles, que eles abandonem essas bandeirinhas, né? Que eles façam uma revisão de consciência, assim como eu fiz, certo? Mesmo à esquerda, há só 20 anos. E eles, na verdade, não é a gente que vai ter que simplesmente ir lá no movimento deles, não. São eles que vão ter que largar aquelas bandeirinhas, aquelas camisas. Nem Lula, nem Bolsonaro, esses slogans idiotas, vão eles que vão ter que se arrepender do que fizeram, né? E fazer parte dos outros movimentos, das outras passeatas. Não que eles tenham que ser pessoas de esquerda, não é isso. Ninguém é obrigado a ser de esquerda, não é? Mas assim, na atual situação, contexto, são eles que têm que fazer volume ali pra gente, no sentido deles, eles têm que seguir a gente, não a gente seguir atrás deles. Será que vocês me entendem? Porque, né, são um exemplo aqui de um verdadeiro fracasso, certamente. Ok? E é isso, né? Epílogo, esses grupos aí, epílogos e também, eu não sou, obviamente, guru, de novo aqui, não sou vidente, né? Não sei quando vai acontecer, mas assim, esse partido novo não tem ele não tem como crescer. Não tem. A não ser que ele de repente mude tudo, né? Muda toda mude assim, ou ele muda toda a sua agenda, a sua postura, ou ele vira um mero partido de aluguel, pequenininho, isso sim. Agora, dentro da sua proposta de um partido nacional, valorizando o indivíduo, o estado mínimo, o esforço, o pessoal, sabe, essa coisa assim de... esse linguajar assim de coach, todos os problemas do universo são culpa sua. É o indivíduo que muda. Esse discursinho não ganha voto. Não ganha voto. Não tem futuro. Então, tô falando. Se não enguiçar na próxima esquina, talvez vai enguiçar mais pra frente. Porque vai. A não ser que vire um partido. Ou vira um partido de aluguel, ou vira outro partido. Porque do jeito que tá, não tem chance. É isso, pessoal. Fico por aqui. Gostou do vídeo, dá um like. Não me conhecia, se inscreva no canal. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.